na área trabalhista. Nesses últimos anos que a gente teve várias leis que modificaram a dinâmica da relação de trabalho, quais dessas novas reformas trabalhistas e das leis que mudaram que você enxerga que teve o maior impacto assim, na empresa, para as empresas? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, a própria reforma trabalhista, né? Em 2017, a Lei 13.467 foi uma das que mais impactou ali, em termos de comunicação, de abrir um diálogo, de realmente trazer um novo paradigma, vamos assim dizer, para a área trabalhista, né? E para tentar entender essa complexidade que passou a ser as relações de trabalho. A gente já não tem mais só CLT, né? A gente tem diversas formas de contratação, diversas modalidades de contrato. Quando que você ia falar em trabalho híbrido? Eu trabalho meio presencial, meio telepresencial ou 100% telepresencial. Situação que não só, e aí eu coloco a área trabalhista, que é algo que eu e a Nath já trocamos uma ideia, o porquê das nossas áreas de atuação, né? Porque ela envolve não é só a legislação, mas é a sociedade como um todo. A sociedade evolui, o direito do trabalho evolui, as relações também evoluem. Se não fosse a pandemia, de uma certa forma, a gente não pensaria dessa forma híbrida, com tanta aceitação. O cliente não ia aceitar a gente falando, tá aqui o link da nossa reunião de hoje. Não nessa velocidade, pelo menos, né? Com certeza não, com certeza Tudo não. demorado, moroso, legislação tem que mudar. Até no começo mesmo teve algumas divergências em tribunal, porque o direito do trabalho ele tem muito isso, né? Como é que os juízes aplicam, entendem aquela mudança legislativa ou aquela conjunto de decisões ali numa audiência que está rolando. Então, o direito do trabalho tem muito essa peculiaridade, né? Como é que é julgado ali pelos juízes de primeira instância nos tribunais, muito diferente, por exemplo, do civil, que é ali, bateu a lei, aplica, e é isso aí, mais ou menos, até construir uma jurisprudência, demora um pouco, né? Exatamente. Aí, uma coisa que eu queria te perguntar, Rafaela, é o seguinte, recentemente teve aquela discussão entre o TST e o STF, que você acabou de citar, inclusive, sobre novas formas de relação de trabalho, que vem a pejotização, por exemplo. Como que você enxerga isso sob o ponto de vista trabalhista e qual é esse impacto para as empresas? Perfeito. Oxe, você foi na ferida ali, né? No ponto sensível. Eu ia até perguntar isso de um jeito mais bonito. Eu ia falar assim, Rafa, estamos mudando, a era está mudando, a gente está criando novas formas de relações de trabalho. O que você acha sobre isso? Mas o Pedro, ele foi muito mais advogado do que eu. Eu acho que eu fui mais Marília Gabriela, ele foi mais advogado. Então, perguntou melhor, Pedro, parabéns. Perfeito. Pedro, eu sou completamente a favor da evolução, né? Não é porque existe uma forma, e vamos ser sinceros, né? A forma que foi estabelecida em 1943 pela CLT, né? A gente tem o nosso decreto ali, que é o 5452 de 1943. Então, a gente está falando de uma relação que foi constituída completamente à parte e fora da realidade, sem que saia imaginar tamanha complexidade, né, e os insumos tecnológicos que nós teríamos hoje dentro das relações de trabalho. Eu vejo até, de uma certa forma, pensar ou não admitir que existam outras formas de contratação que não a CLT pode até ser considerado um certo retrocesso, vamos assim dizer. Eu tenho que aceitar. E eu tenho que aceitar também a autonomia da vontade das pessoas, né? E aqui estou falando realmente de autonomia da vontade. Aquele que é conhecedor da sua vontade, aquele que sabe exatamente, não aquele que desconhece os seus direitos, né? Mas eu sou, sim, a favor que as empresas utilizem todas as formas de contratação que são cabíveis dentro da sua realidade. E esse é o grande desafio do advogado que trabalha para empresas. É essa visão, essa importância do nicho. Porque o advogado que advoga para reclamante, ele vai falar assim, não, isso é lesão. Imagina não contratar pela CLT, imagina não ter jornada de 220 horas, 8 horas diárias, 44 semanais. Isso é um absurdo. Mas não, existem outras modalidades. Imagina eu te contratar como... A gente fala o contrato de prestação de serviço, que foi a decisão do tema 725 do STF, mas hoje o que a gente tem visto são as contratações autônomas via PJ, via o MEI, né, que acabou sendo essa forma de contratação. Até por uma questão tributária, né? O MEI, em paralelo ao autônomo, ele não tem toda aquela carga tributária que o autônomo, na sua pessoa física, pagando ali via RPA, vai ter, né? Então, acaba sendo até um benefício nessa forma de contratação.
Então, é analisar como é que eu vou contratar, quais são os riscos dessa contratação, quais são os cuidados, qual é o impacto que eu vou ter dentro da empresa. Então, essa implementação você acha que é complicada sob o ponto de vista social? Porque a gente tem vamos dizer assim, um costume sobre a legislação trabalhista que é, tipo, já arraigado na nossa cultura. E aí, quando você traz novas transformações, como, por exemplo, a pejotização, sempre gera aquele embate, né? Até quando essa pejotização é justa, não é? Até quando ele conhece os direitos dele ou não. Porque isso é mega subjetivo, né? Por exemplo, você às vezes discute pejotização de advogado. Pô, você vai falar que o cara não sabe o direito dele, da lei? Aí entra naquele debate. Pô, mas ele assinou porque ele não estava sem emprego, era a única oportunidade de trabalho. Então, assim, a gente entra em outros debates que eu vejo que provavelmente você, advogado para a empresa, você tem que sopesar e lidar com isso. Porque como é que você vai implementar, mesmo assim, sabendo dos riscos que você pode correr lá na frente com a empresa, né? Perfeito. E é esse dimensionamento de risco que a gente sempre faz e que é importante fazer. E não é só o dimensionamento do risco do passivo, quanto a empresa vai pagar numa possível ação trabalhista, mas é propriamente até a questão de imagem e reputação hoje que a gente tanto trabalha com as empresas, né? Então, essa análise do risco é uma análise em termos de quem eu estou contratando, como eu estou contratando, formato de trabalho, nível de escolaridade, realmente para uma questão de consentimento, de compreensão da forma de trabalho que essa pessoa tem. Porque o que muito acontece hoje no judiciário é o cara lá ser contratado como prestador de serviço, tô ótimo, maravilhoso como prestador de serviço, foi dispensado, poxa, a situação apertou, agora eu quero o modelo CLT, agora o modelo CLT me convém. Por isso que eu tava falando da cultura, né? Até onde tá valendo para ele tá aceitando. Aí, a partir do momento que não vale, ele já, então vou pegar aqui no direito do trabalho, vou tentar jogar lá para ver se eu consigo uma decisão favorável, né? Eu acho que isso está muito arraigado na nossa cultura, essa mentalidade, né? Exatamente. E aí vem uma mentalidade que está enraizada no judiciário trabalhista. Sim. E que o Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, fala pro Tribunal do Trabalho, olha, peraí, vamos analisar aqui que existem outros meios da gente validar, sim, as formas de contratação, né? Porque dentro da Justiça do Trabalho, e até como o Pedro falou, existe muito essa questão de julgamento por tribunais. Então, a gente sabe o posicionamento de cada tribunal. Quando eu vou dar uma orientação, eu olho aonde que a empresa está inserida, qual é o tribunal, para saber até onde a gente pode chegar. Porque hoje as instâncias recursais também são mais apertadas ali na área trabalhista. Mas, principalmente, por essa visão que a gente tem que repassar, trazer. Mas o judiciário trabalhista ele tem uma visão paternalista, protecionista e uma visão aqui que como se o empregador, a empresa, fosse sempre a pessoa, a figura malvada, né? O polo negativo, o polo do mal, né? Eu tô sempre querendo atuar em prejuízo, negligenciar. E, gente, não é bem assim. A gente sabe que essa realidade não é assim, né? A gente tem esse senso social que eu acho que existe nos tribunais, mas ele paira na sociedade, de que formas alternativas de relações de trabalho, elas são mal vistas. Então, a gente fica preso, como você falou, numa legislação de 1943, em que existia... Cara, Getúlio Vargas estava no poder, assim, quanto que a gente não avançou. E aí a gente pega e demoniza de alguma forma, não sei se demonizar a palavra correta, mas a gente recebe muito mal as novas formas de relação trabalhista, assim, isso é sempre uma... Você tocou num ponto muito legal, que você falou que a gente demoniza essas novas relações, né? E é curioso, porque que é exatamente complementando o que a gente estava falando, é que até que ponto a gente demoniza e prejudica novas implementações de forma de trabalho, novas relações que poderiam até aumentar, sei lá, nível de emprego, empregabilidade. Prejudica o trabalhador. Porque... Não, é isso. Não, é exatamente isso. Porque a pessoa sempre vai falar, porque o empregador tá ganhando dinheiro, então ele tá fazendo aquilo para escravizar o empregado, alguma coisa nesse sentido. Nunca se vê como algo positivo a mudança, né? É sempre, tá fazendo isso para tirar um direito trabalhista. Exatamente. E a gente, assim, no Brasil, eu não tenho uma estatística aqui agora, mas depois a gente pode procurar, a gente tem um número de trabalhadores informais, que ainda assim é uma estatística, né? Que não, mas 100% concreta, porque a gente não consegue aferir ali, mensurar. Mas a gente tem um número de trabalhadores informais muito, muito elevado. E aí talvez isso se deva justamente a essa compreensão, ou essa tão rígida interpretação, assim, tão rígida e tão... no sentido de pró-trabalhador, como se formas alternativas de contratação também não fossem pró-trabalhador, né? São absolutamente pró-trabalho.